Bom, existe uma parte aqui do SQL que a gente não vai fazer, mas eu deixei aqui disponível. A gente pode entrar, isso daqui tem que ser no servidor, tá? Nessa parte do SQL Configuration Manager. Esse cara, ele não fica dentro do SQL, do SSMS, que a gente vai lá e faz as configurações. Ele fica aqui, ó, dentro do servidor. SQL. Vamos lá, meu filho. SQL Configuration Manager, ó. Ele fica fora do SSMS, tá? Aqui tem bastante configuração também que a gente pode ir lá e alterar. Isso daqui, obviamente, é em nível de instância, tá? O meu Windows começou a dar arrego aqui já. Tem que ativar ele por mais uns 30 dias aí. Vamos lá. Por exemplo, eu consigo ver se o SQL Server está rodando nesse cara aqui, ó. No Configuration Manager. Ó a minha instância aqui, ó. Running. Se eu der aqui um botão direito e der um stop, já era. A instância do SQL vai para o espaço. Ela vai parar. Correto? Existe esse cara aqui, ó, o agent. O agent a gente não viu, a gente vai ver ainda. Ele faz o que? A parte de agendamento de tarefas no SQL Server. Se eu quero rodar uma procedure de hora em hora, por exemplo, é nesse cara aqui, ó, no agent, que a gente vai pegar e configurar. Ele é um serviço à parte do motor do SQL, então por isso que está aqui. Tá? O browser também, por padrão, ele vem já parado. Aqui, ó, por exemplo, na parte de networking, né? Eu não sei qual configuração que ele vem aqui, na verdade. Deixa eu ver. Eu acho que é nesse cara aqui, ó, de Client Protocols. Se não me engano, uma delas, e eu acho que é o TCP/IP, obviamente, vem desabilitado. Se você está desabilitado aqui, ninguém consegue conectar de fora para dentro do seu servidor. Tá? É só você que está na console que vai conseguir fazer essa conexão. Correto? Então é aqui que você habilita ou desabilita a parte TCP/IP. Tem uma parte aqui que você configura a porta da sua instância. Acho que vai estar aqui no TCP. Ó, porta padrão do SQL Server é esse cara aqui, ó, 1433. Então em Firewall, se você tiver um Firewall habilitado no seu Windows, né, e por padrão ele já bloquear essa porta, ninguém conecta no seu servidor também. Tá? O ideal é você alterar essa configuração de porta, não deixar padrão. Fica mais difícil para alguém tentar pegar e invadir seu servidor. Obviamente não sendo uma porta óbvia, né? Tá? Aqui, obviamente, é só meio didático. A gente deixa aí na padrão. E tinha uma outra coisa aqui que eu tinha que mostrar para vocês. Se não me engano, agent, deixa eu ver. Parte de propriedades. Ó, esse cara aqui, a gente configurou ele lá na instalação. Tá? Quem é a conta e qual é o password, né, da instalação que a gente colocou. Se a gente mudar o password do serviço, a gente tem que mudar nesse cara aqui, senão o SQL Server também não vai subir. Tá? Então tem gente que vai lá e faz a alteração da senha do Windows e, por acaso, o SA do Windows, o admin do Windows é a mesma conta do SQL. Você tem que mudar nesse cara aqui, senão seu SQL não sobe mais também. A hora que você reiniciar a máquina já era, ele não vai subir. E aí você não vai saber por quê, porque você mudou a senha do admin do Windows, mas não mudou aqui se ele for a conta que está associada ao serviço. Ok? Então, tomando cuidado. Só comentando aqui, esse file stream a gente não vai mexer, tá? Mas o file stream é o seguinte, vamos supor que você tenha que guardar imagem dentro do seu... imagens do seu sistema, tá? É muito pesado você guardar um tipo image dentro da tabela para a tabela pegar e armazenar. O que você faz geralmente? Você cria lá dentro da pastinha C2 fotos, sei lá, empresa, alguma coisa assim,
e começa a colocar as suas imagens lá dentro. Por exemplo, imagem de funcionário, né, que é bastante utilizado aí para identificação de crachá e tal. Só que em vez de você fazer com que o SQL, o Windows gerencie isso, você fala para o SQL gerenciar. Então você tem que habilitar esse cara aqui, ó, Enable File Stream for Transaction SQL Access. Para ele conseguir pegar o diretório? Isso para ele proteger o diretório. Quem for lá no Windows e tentar deletar a sua pasta das fotos, não vai conseguir. Isso por quê? Porque é o SQL que está gerenciando aquilo lá, aquela pasta. E como se faz para poder receber o valor da imagem? Por select. Mas ele está, se deu o select, você vai receber o diretório. Você vai receber a imagem em binário. Ah, você já recebeu, né? O problema vai estar em binário. Sim. Aí você vai ter que ter algum componente para fazer a leitura desse cara. Mas você deixaria como imagem ou como stream? Como imagem mesmo. A imagem... Nesse caso do file streaming, você vai colocar o caminho, né? Porque quem está controlando, aonde ela está armazenada, é no sistema de arquivo. No jeito tradicional, você deixa como image o tipo de dado da sua tabela. E aí você armazena como image lá mesmo. Se eu for deixar só o diretório, você já consegue. Consegue. Deixa como varchar mesmo e já é. Que é o mais recomendado. Quando você está com muitas fotos dentro da sua base, você começa a inflar o seu banco muito rápido. E a gente habilita você poder usar. Sim, o file stream. Tá? Ele não vem habilitado, então. Ele não vem habilitado. A gente tem que habilitar ou na instalação ou agora aqui na parte do serviço. Existe aqui, pessoal, uma parte que assim, eu já precisei, na verdade, mexer. Tomara que vocês nunca precisem, mas quando vocês precisam restaurar o banco master por ter dado pau no seu SQL, você vai ter que mexer nessa parte aqui, ó, dos startups. Você tem que iniciar uma instância em modo single do SQL. E aí você não vai conseguir conectar pelo SSMS, é tudo no braço mesmo, tudo na linha de comando. Aí você tem a chance de restaurar o banco master. Lembrando, o banco master é o banco principal do SQL. Você tem que ter backup dele, tá? Para poder fazer isso, senão você perdeu o seu banco. Tá? Beleza, isso daqui são alguns detalhes, mas que a gente faz por aqui. Tá? Legal. Então aqui a gente já mostrou um pouquinho lá, reinicialização do serviço. Reiniciação do serviço, pessoal, nada mais, nada menos, lá no servidor novamente, tá? Botão direito aqui, ó, stop, botão direito aqui, start, já era. Você iniciou o serviço do SQL Server, caso você precise. Logicamente, não é aconselhável que você faça enquanto os usuários estiverem lá trabalhando, porque você vai perder, obviamente, tudo que os caras estiverem fazendo, tá? Mas, às vezes, já aconteceu uma vez de precisar mesmo. Tem vez que não tem jeito, tá? Então, você vai forçar, tá? Só que o SQL Server hoje, a partir de 2008, 2012, já tá bom, viu? Isso daí acontecia muito no 2005, pelo menos é o que eu sofri mais. A partir de 2012, eu acho que eu nunca precisei mais fazer nenhuma forçada dessa forma aí. Bom, continuar então aqui. Bom, tem a parte aí general tal. Aqui, ó, eu vou explicar na verdade. Vamos ver se depois eu faço. Vamos fazer, vai. O que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está criando uma base de dados chamada teste, tá? On primary. O que é esse primary mesmo? É o file group principal, tá? Então esse cara aqui, ó, on primary, o arquivo MDF já vai ficar nele, no seu file group principal, tá? Com tamanho inicial de 5 megas, tamanho máximo de 10 e tamanho de crescimento de 1 mega, tá? É bem pouco, tá bem reduzido realmente para a gente fazer o quê? Alguns testes aqui. Bom, nós temos ainda, ó, log on. O log on é o quê? Arquivo de log, eu vou estar definindo ele. Tamanho, name, test log, file name, dentro de C2 pontos, data, user databases, test log.ldf.
tamanho inicial de 2 megas, tamanho máximo ilimitado e file growth de 1 em 1 mega. Tá? Então, ele vai fazendo esse preenchimento de 1 em 1 mega a partir do momento que ele precisar de dados, obviamente, né, de disco, ele vai crescendo de 1 em 1 mega. Beleza. A gente fez aqui a criação de uma base nova. Então, ó, dentro do nosso script aqui. Drop database if exists testes. Esse drop database if exists testes, pessoal, é o quê? Se existir o banco de dados teste, vai lá e dropa. Tá? Se não existir, beleza, ele vai lá e não vai nem executar nada. Né? E aí eu estou criando aqui, ó. Existe banco de dados teste para mim aqui? Não, né? Ó. Opa, tem sim, ó. Nesse caso aqui eu fiz e não apaguei. Tá? Mas beleza, com esse comando aqui, se existir, ele vai dropar, né? Dropar e tirar fora realmente o banco. Depois ele vai pegar e vai recriar aqui, ó. Então, vou dar o comando. Comando completado com sucesso. Esse banco aqui, então, ele recriou agora. Correto? Beleza. Agora, a gente vai começar a fazer alguns testes com ele. Dá pra gente fazer o quê? Alterar ele de lugar. A gente não criou ele aqui dentro do C2.data user databases? A gente vai tentar alterar ele de lugar. Qual que seria essa simulação? Vamos supor que o seu banco de dados esteja no C2 da sua máquina. E o seu C2 da sua máquina já esteja o quê? Lotado. Certo? O Windows já está lá dentro, você instalou um monte de programa, a sua base de lá está lotada e você já não vai conseguir mais fazer inserção nenhuma, alteração nenhuma. Por quê? Porque o seu disco está no fim. O que a gente pode fazer? A primeira coisa para se mover uma base de dados de um lugar para o outro é alterar, obviamente todo mundo tem que estar fora, sem conexão nenhuma, alterar ela para offline. Então, ó, alter database, o nome da base, set offline. Correto? Vamos lá então aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara. Fechar esse cara e executar ele. Alter database, set offline. Teste, né? Set offline. Vou dar um refresh aqui, ó. Ó a minha base de dados teste como tá agora, ó. Offline. Beleza, ninguém pode estar dentro dela, obviamente, né? Se alguém tivesse, ele ia reclamar, ó, tem gente conectada ainda, tem que desconectar para dar offline, tá? Firmeza. A base de dados estando offline, o que a gente consegue fazer? Bom, vamos fazer a alteração de caminho dessa minha base agora. Alter database, test, modify file. Aí o nome da minha base já, o nome do meu, um nome lógico, né? File name. Bom, de um lugar eu estou colocando no outro. Só que na vida real lá que vocês estão tendo, de alteração de disco, seria do C2 para o D2 provavelmente. Correto? Eu já tenho que ter um C2 barra temp ali criado, para não dar erro nenhum. Então, ó, vou vir aqui no meu sistema de arquivo, C2 pontos, não tem um temp, né, ó. Vou criar aqui, ó. Isso no servidor, tá, pessoal? Todas as operações que a gente faz aqui no SSMS tá sendo refletido lá no servidor do SQL. Beleza. Então, ó, eu vou alterar para o C2 barra temp barra teste MDF, C2 barra temp barra teste log LDF. Tudo bem? Ele está dentro de onde agora? Atualmente está dentro de data log databases, ó. Cadê o teste? User databases. Tá aqui, ó. A gente acabou de criar, os dois estão aqui, ó. Ó o horário, às 8h26. Beleza? Que é quase agora aí. Vamos alterar ele para C2 barra temp. Ele vai ter que vir para cá, ó. Firmeza? Então vamos lá. Comando lá do SQL, ó. Alter database. Firmeza, ó. The file test data has been modified in system catalog. Mudou, né? Vamos dar uma olhada? Dentro lá da máquina, ó.
Vamos dar um refresh aqui, C2.temp. O que aconteceu? Mas ainda ele está aqui, ó, C2.data/user databases. Olha os testes aqui, ó, o teste log. Pessoal, quando a gente dá o comando, quem muda é só o catálogo do SQL Server. O SQL Server não muda sistema de arquivo. Exatamente. Não é incumbência do SQL Server ficar mudando o arquivo do sistema operacional. Ele não faz isso, pessoal. O que você vai fazer? Você vai ter que dar um Ctrl X nesse cara aqui, ó. Ctrl X mesmo, ó. Ctrl X e vai mudar para onde você quer. C2.temp, vou dar um Ctrl V. Professor, então não tem problema separar o serviço e ir lá na pasta do SQL, Ctrl X. Então, você na verdade está deixando ele offline primeiro. O SQL, ó, esse banco está desligado, pode fazer manutenção. Se o seu serviço inteiro estiver desligado e você mover os dados, cara, você não alterou no catálogo do SQL. Na hora de ele subir, ele vai dar erro já. Se acontecer isso, principalmente com o master, você não consegue ligar mais a sua instância, cara, já era. E o pior, você pode até voltar depois para o caminho anterior. Pode ser que você corra o risco de ele não ligar mais, que já aconteceu comigo. Então, você tem que dar o offline. Beleza, deu offline, faz a manutenção. É essa que é a regra, tá? É o jeito menos provável de dar erro possível, desse jeito aí. Tá? Não tem jeito, não tem o que fazer. Tá? Cara. Beleza, fizemos essa parte do quê? De pegar e mudar fisicamente. Agora, o que a gente vai fazer? Tá, ó, alter database, teste set online. Então, vamos lá, ó, alter databases, teste set online. Legal, completou aqui, vamos dar um refresh, né? Ó, ó a minha base teste agora, ó. Tá funcionando bonitona lá agora. Firmeza? Então é desse jeito que vocês conseguem pegar e tentar alterar aí uma base de dados quando um disco realmente está cheio. Isso daí seria, vamos dizer assim, o primeiro passo, né, a tentar se fazer. Isso é quando você tem um disco vazio. O problema é quando você não tem disco nenhum. Aí você vai dar uma sofrida, cara. Porque aí não tem jeito. Você vai precisar colocar dentro de um outro sistema de arquivo e aí é o problema. Obviamente, aqui foi rápido na hora de a gente dar o Ctrl X e o Ctrl V, porque as bases são pequenas. Agora, se você tiver lá seus 100 GB, 200 GB, vai demorar, cara. É o Windows que está trabalhando de passar de uma máquina para outra. E atenção, se vocês estão com 2 discos, certo? Disco C e disco D. Vocês não vão dar o Ctrl X, vocês vão dar um Ctrl C e depois vocês vão dar um Ctrl V. Se der alguma merda na hora que você está transferindo de um disco para o outro, cara, o Ctrl X ele vai detonar na hora de você ter voltado. Tá? O Windows, eu não sei o que dá, cara. O Ctrl X ele não interpreta como se fosse uma cópia e depois um apaga. Ele interpreta como se fosse uma transferência mesmo. Já aconteceu de eu corromper um arquivo desse jeito. Aí, cara, é com backup e restore só para resolver. Tá? Então, vai lá, Ctrl C, Ctrl V. Você tem certeza que ele foi copiado, vai lá e deleta fisicamente do Drive C para ele ter espaço físico. Tudo bem aí? Firmeza, pessoal? Então é desse jeito que a gente manipula base de dados para a gente fazer a movimentação entre uma e outra, uma pasta. Ok? Perguntas? Tranquilos, né?